E para quem não me conhece, quem é novo por aqui, sou a doutora Tatiane Maete, pediatra e escritora, mãe da Luísa e da Gabi e apaixonada pela pediatria. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doença, o que não é tão comum aqui no canal. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome mão-pé-boca. E por que eu escolhi falar um pouquinho sobre ela? Porque tá um surto de mão-pé-boca. A mão-pé-boca é uma doença que é exatamente assim, são surtos. Tem um monte de casos naquela região, depois fica um tempão sem dar, aí depois surge um monte de casos de novo. E por que isso acontece? Porque ela é uma doença que tem uma alta transmissibilidade. Então, assim, teve uma criança com mão-pé-boca naquele lugarzinho, todas aquelas crianças ao redor vão pegar, não tem jeito. Ela passa pelo ar, ela passa pela baba, ela passa pela bolha, ela passa por tudo. Ou seja, grandes chances, se teve contato com uma criança de mão-pé-boca, das outras todas que estão ao redor pegarem. E aí, em creche, em escola, é um Deus nos acuda. Então, tem uma criança com mão-pé-boca, pode ter certeza que naquele berçário, a grande maioria das crianças vão pegar. Vai ser escadinha. Pega um, daqui a 2 dias o outro aparece, daqui a 2 dias o outro aparece, daqui a 2 dias o outro aparece. Quando vê, todo mundo pegou. E é muita pergunta sobre pai e mãe pega. Ó, já vi pegar. Já vi pegar. É mais raro acontecer, porque mal bem, a gente já pegou alguma vez na vida e a gente também tem uma imunidade um pouco mais fortalecida para esse tipo de vírus. Então, a chance da gente pegar é menor. Mas, ó, já vi alguns pais e algumas mães todos cheios de bolinhas, todos cheios de bolha na garganta e eu brinco que clínico não sabe tratar isso, não. Geralmente cai, ó, no colo do pediatra também, porque como é uma doença típica de infância, acaba que muito médico de adulto nunca viu na vida. E o que causa a mão-pé-boca? A mão-pé-boca é causada por um vírus, literalmente vírus, chamado Coxsackie. Apesar de alguns outros vírus poderem dar um quadro muito semelhante com mão-pé-boca. E como o Coxsackie tem um monte de Coxsackie, pode pegar mais de uma vez. Então, a criança pode pegar 1, 2, 3 vezes, infelizmente. Tati, vai ser igual? Não sei. Já tive criança que pegou 2 vezes e 2 vezes pegou mesmo, daquele jeito de ficar o corpo todo. E já tive criança que pegou 2 vezes, a primeira pegou bem, a segunda quase não deu sintoma. Então, não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer. E também não tem essa de virar e falar assim, já teve, pode deixar aí do ladinho, porque pode pegar de novo. Então, teve um caso de síndrome mão-pé-boca dentro de uma creche, dentro de uma escola, dentro do parquinho. Gente, notifica a escola. Então, avisa que seu filho está com mão-pé-boca. Por quê? Porque o ideal é que a escola faça uma limpeza daquele ambiente. Então, limpe, por exemplo, se tiver uma piscina de bola. Tenham cuidado com a higienização de todo aquele ambiente para tentar diminuir a transmissibilidade que já é alta. Então, muito cuidado e não mandem para a escola, não mandem para a creche. Se tiver uma suspeita de ser, mas só tem 3 bolinhas. Gente, deixa em casa, observa. Por quê? Porque é chato ficar passando para todas as outras crianças e é chato para os outros pais. Então, o que a gente não quer que aconteça com a gente também não quer que aconteça com o outro coleguinha. E como que é o quadro da mão-pé-boca, né? O que acontece? Então, eu brinco que ele parece muito catapora. Então, assim, na nossa época, a gente tinha muito catapora, então a gente está acostumado com catapora. Então, é mais ou menos igual. Então, a gente tem aquela bolha, tá? Da catapora. A gente forma casquinha igual a catapora e fica pintado igual a catapora.
Qual é a diferença entre mão, pé, boca e catapora? Localização. Então, a mão, pé, boca geralmente dá ao redor da boca e lá na garganta dá mãos, pés. Pode dar e região de fralda também dá muito. Pode dar em outras partes do corpo? Pode dar. Mas a predominância vai ser na mão, no pé e na boca. Essas bolinhas, essas lesões, elas podem demorar até 7 dias para desaparecer. E a criança só pode ter contato com outras crianças a partir do momento que não tiver mais bolha. Então, enquanto tiver bolha, tem 10 dias e tem bolha, não pode ter contato com outras crianças. Então, tem 15 dias e ainda tem bolha, não pode ter contato com outras crianças, porque a bolha é transmissível. Pode dar um febrão? Pode, em torno de 3 a 5 dias, mas tem criança que não tem febre. Então, não é só porque não tem febre que eu posso mandar para os lugares. Então, pode dar febre, como pode não dar febre. E vai passar. A gente sabe que depois desse tempinho aí, entre 5 e 10 dias, a criança vai estar batendo um bolão. Tati, preciso fazer alguma coisa? Não, vai melhorar sozinho. Né? Então, é um vírus que ele tem o seu tempo de duração, que cada criança vai ser uma, mas que vai melhorar. É claro que a gente pode fazer tratamentos sintomáticos. Então, por exemplo, tá coçando? Fazer um antialérgico para diminuir a coceira. Fazer um hidratante para aliviar a coceira, aliviar aquela sensação de queimação que pode dar. Passar alguma pomada numa bolha que esteja irritando mais a criança, hidratar essa criança, então, tanto com água mesmo, bastante líquido, como hidratação do corpo com um hidratante. Mudar um pouco a alimentação dessa criança, porque essa bolinha que tem ao redor da boca está lá no final da garganta. Então, vão ter comidas que não vão ser toleráveis para essa criança. Então, dá preferência para alimentos mais molinhos, alimentos que ela consiga engolir mais diretamente, coisas mais geladas, frutas mais doces, porque o sal pode dar uma sensação ruim para essa criança. Então, a gente tem que tomar cuidado com os sintomas. Tati, pode ser grave? A gente não tem muito histórico de complicação da mão pé boca, tá? Então, assim, diferente da catapora, que a gente tem a pneumonite por vírus da catapora, que a gente pode ter uma encefalite pelo vírus da catapora, a mão pé boca, as gravidades são pouquíssimo descritas. Então, geralmente, realmente é uma doença chata pra caramba, mas autolimitada. Ou seja, depois daqueles dias, vai resolver. Tati, você já teve algum caso daqueles de arrancar cabelo, de ficar com medo de complicar? Existe, óbvio que existe. Então, por exemplo, eu já tive uma criança que fez a lesão, era um menino, e ela fez a lesão na ponta do pênis. Então, ela não conseguia fazer xixi. Então, a gente teve que internar a criança para que ela conseguisse fazer o xixi. A gente teve que passar uma sonda para fazer com que a criança fizesse xixi. E já tive algumas crianças, não uma, foram algumas, em que estavam com tanta lesão na boca que pararam de beber água e desidrataram. E aí a gente teve que colocar no soro, teve que deixar um pouco mais de tempo. Hoje, graças a Deus, a gente, para essas crianças que fazem lesão mais graves dentro da boca, a gente tem o que a gente chama de laser terapia, que é uma técnica que dentista que faz, em que eles ajudam a cicatrizar essas feridas de dentro da boca mais rapidamente, para a gente evitar, por exemplo, uma internação por falta de alimentação, que infelizmente acontece. Então, a mão pé boca não preciso ficar preocupada? Não, gente, tem que ficar de olho, tem que ficar atento. Algumas crianças vão internar?
Raramente? Sim, raramente vão. Mas vão internar não por complicação da doença, e sim por sintoma da doença. Então, aquilo que a gente sabe que a gente vai internar, vai fazer um soro, vai melhorar a hidratação e essa criança vai para casa sem complicação nenhuma. Então, é uma doença chata, é uma doença que transmite muito, mas graças a Deus é uma doença autolimitada. Então, rezou, esperou que ela vai melhorar sozinha, sem a gente precisar fazer nenhuma medicação.